Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Correia e hoje nós vamos falar um pouco sobre criação de imagens avançadas com o Docker, certo? Então, nós vimos nos vídeos anteriores que nós podemos criar imagens Docker, imagens personalizadas. O que nós não percebemos é que quando essas imagens estão utilizando uma imagem oficial de uma distribuição completa, como por exemplo Ubuntu ou Debian, essas imagens elas vão ficar um pouco maiores do que as imagens que forem personalizadas utilizando técnicas avançadas. Então, quando você trabalha com o Docker e você precisa otimizar recursos, ou seja, você precisa consumir menos recursos, é importante que você saiba utilizar corretamente as técnicas de criação de imagens para você criar imagens que sejam menores em tamanho. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de imagens. Então a gente já sabe que nós temos basicamente dois tipos, que são as imagens oficiais, as imagens bases, como são conhecidas, e também temos as imagens personalizadas. Tá? Essas imagens elas são criadas a partir das imagens oficiais, das distribuições, Ubuntu, Debian, como nós já podemos ver. E as imagens personalizadas elas são imagens que nós podemos criar. Porém, essas imagens elas podem ser criadas utilizando outros tipos de imagem, que são as imagens chamadas Docker Alpine. As imagens Docker Alpine elas são conhecidas por serem muito leves, elas são muito pequenas e bastante eficientes. Elas utilizam muitas vezes um gerenciador de pacotes diferente, ela utiliza outros recursos e você tem que ter um conhecimento mais aprofundado para você poder trabalhar com esse tipo de imagem, porque você não vai poder mais utilizar os RPM nem .deb para poder fazer instalação de pacote. Você vai ter que fazer instalação de pacote já com os arquivos APK, tá? Então esse tipo de imagem ele tem menos vulnerabilidade, elas são mais seguras e elas possuem menos dependência. Então fazem desse tipo de imagem as imagens ideais para você trabalhar com um ambiente bem automatizado, tá? Essas imagens elas são extremamente leves, porém, além desse tipo de imagem, a gente tem outros tipos de técnicas que nós podemos utilizar para alcançar o mesmo tipo de desempenho, ou seja, criar imagens extremamente leves. E para criar imagens extremamente leves, o Docker fornece para a gente um recurso chamado de Multistage Building. Então é uma técnica do Docker que você cria uma imagem com menos arquivos e você utiliza apenas aqueles arquivos necessários para que aquela aplicação rode ou aquele software esteja executado com a técnica de build. Uma das coisas que eu não mencionei e que é importante mencionar, quando você cria uma imagem, a cada comando que você coloca no Dockerfile, esse comando ele se torna uma camada dentro da sua imagem. Então, se você tem diversos comandos, a sua imagem ela vai ter diversas camadas e isso acaba que se transforma em mais peso para sua imagem, ou seja, mais dado, e a sua imagem acaba se tornando bem mais pesada do que ela poderia ficar. Se você utilizar as técnicas avançadas ou utilizar as imagens mais leve, você vai ter a capacidade de criar uma imagem extremamente otimizada e uma imagem que vai consumir muito menos recurso, tá? Então a técnica de multistage, tá? A multistage build, ela é uma técnica que serve para a gente poder separar os arquivos de construção em um único arquivo para execução. Por exemplo, se você estiver utilizando uma aplicação em Node, você tem a pasta de distribuição de arquivos de dependências que você precisa instalar. Então você pode copiar esse arquivo apenas para a última camada e não precisar instalar novamente. Um outro exemplo são as aplicações em Go ou outras aplicações em linguagens que você precisa compilar. Quando você precisa compilar, você pode compilar, gerar seu executável em uma camada anterior e na última camada você utiliza apenas o binário, o executável. Então você vai levar para a última camada, aquela camada que vai ser a camada final da sua aplicação, apenas o arquivo necessário que é importante para que você execute a sua imagem. E isso permite com que você crie imagens menores e que elas sejam mais eficientes sem sacrificar a funcionalidade.
certo? Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Um exemplo de um multi-stage build, e o que a gente pode tirar desse exemplo são as características de que cada from, quando você utiliza um from no arquivo Dockerfile, no caso do multi-stage, você vai poder utilizar mais de um from, ou seja, você vai poder utilizar mais de uma imagem para você rodar em uma camada, né, uma espécie de estágio. No primeiro estágio, você vai rodar uma série de comandos. E no segundo estágio, você pode utilizar outros comandos. O interessante é que para você linkar uma camada com a outra, um estágio com o outro, você vai utilizar o arquivo, o comando copy from. Então, nesse caso, a grande funcionalidade desse arquivo é utilizar o comando copy para utilizar os arquivos da camada anterior. Então, nesse sentido, os arquivos da camada anterior, eles vão ser diretamente copiados para essa camada, evitando assim que você precise utilizar e rodar novamente o comando para que aquele comando crie novos arquivos e esses arquivos continue consumindo recursos dentro da imagem, tá? Então isso aqui é um exemplo simples, você pode utilizar com diversos outros tipos de linguagem que possam utilizar e não precisem utilizar de outros arquivos para a execução final da sua aplicação, e você precisa utilizar os arquivos, os estágios, para poder fazer com que a sua imagem utilize apenas o necessário na camada final, naquela camada que vai se tornar a sua imagem, que por fim vai se tornar o seu container. Então, pessoal, a técnica de multistaging, ela permite que a gente crie imagens mais leves, e o Docker Alpine também permite isso. O melhor dos dois mundos é utilizar o que? As duas técnicas juntas, utilizar as imagens Docker Alpine junto com o multistage. E aí você vai utilizar as duas técnicas avançadas de criação de imagens, que são as técnicas de utilizar uma imagem pequena e utilizar um multistaging para criar uma imagem ainda mais otimizada. Agora nós vamos ver um pouco na prática, tá? Como que funciona o multistaging. Eu vou trazer aqui novamente esse arquivo, o arquivo que está na apresentação, tá? E esse arquivo, pessoal, a gente pode ver aqui. Vou voltar aqui para o arquivo original. Então esse arquivo, o que ele está fazendo? Ele está utilizando uma imagem Node versão 10.15 Alpine e separando em dois estágios. Eu vou executar aqui esse arquivo e vou chamar ela de aplicação versão 1, certo? Eu vou executar essa versão 1 e ele vai fazer o build da imagem. Ao final desse build, eu vou analisar qual o tamanho dessa imagem. Então, a aplicação versão 1, ela tem 153 megas, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando uma imagem Alpine, tá? Se eu fosse utilizar uma imagem maior, uma imagem que não fosse Alpine, eu teria um resultado diferente. É o que eu vou fazer aqui para vocês. Então, pessoal, ao utilizar uma imagem do tipo Stretch, que não é uma imagem Alpine, eu vou agora fazer um build com essa imagem com a versão 2 dessa aplicação. Tá? Então o comportamento aqui vai ser o mesmo, ele vai instalar as imagens, ele vai baixar as imagens, porém, quando nós formos ver qual é o tamanho da aplicação, a gente tem a aplicação aqui versão 1 e nós temos a aplicação aqui versão 2. A versão 2 ela tem 930 megas e a versão 1 ela tem 153 megas, tá, pessoal? Então isso aqui é para demonstrar que nós podemos utilizar as imagens Alpine. As imagens Alpine elas diminui significativamente o tamanho das suas aplicações, tá? E elas são um recurso muito eficiente para você trabalhar com imagens avançadas e fazer diversos tipos de configurações e utilizar as suas imagens de forma mais otimizadas, certo, pessoal? Então, pessoal, nós podemos ver na prática que as imagens Alpine, elas são imagens que elas utilizam menos recursos, elas são imagens otimizadas, e nós vimos que o multistaging ele fornece também uma melhor capacidade de você criar imagens otimizadas. Então essas são as duas técnicas que vocês podem utilizar para criar imagens otimizadas e fazer com que a sua aplicação utilize uma imagem menor e utilize menos recursos, certo, pessoal?
Agradeço para todos que ficaram até o final. Peço que você se inscreva no canal e que dê um like, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.